Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Esse canal é o canal Gnóstico. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e faça aquilo que você puder, tá ok? Comente. Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Então nós estamos fazendo aí uma série chamada A Revelação Oculta, porque parece um paradoxo a revelação mais a palavra oculta, porque muitas vezes as coisas são esfregadas na cara das pessoas e as pessoas não querem ver. O pior cego é aquele que não quer ver. E eu estou muito surpreso com a reação das pessoas diante do que aconteceu com o Daniel Mastral. Os livros do Daniel Mastral, os 3 livros, por sinal, são romanceados. Tá? Agora veja, alguém que participa de uma sociedade oculta, satânica, tá? Que primeiro oculta o nome das pessoas, diz que está sendo ameaçado, mas não diz quem está ameaçando e nem vai na polícia pedir para... Tá? Então há uma série de coisas assim meio contraditórias que a gente fica a pensar a que ponto chegou. O que a gente sabe de consequência disso tudo é que vai ter um monte de gente falando besteira, tá? Uma corrida enorme para comprar os livros dele, porque as pessoas vão ter curiosidade em saber, né? Porque vejam só, o que o Daniel Mastral falava, há muita gente aqui no YouTube falando a mesma coisa com ele, nem que ele falava, e nem por isso estava ameaçado. Ah, mas ele tinha 900 mil inscritos. Bem, o que isso tem a ver? Não é? Tem gente que tem mais de que isso e fala sobre esses assuntos, e nem por isso eu vi a pessoa dizer, estou sendo ameaçada por não sei o quê. Okay? Então estão se levantando várias especulações que eu volto a dizer. Eu espero que a polícia investigue, mas investigue mesmo, e chegue a uma conclusão lógica para esse assunto. Porque assim acaba com esse besterol que as pessoas ficam falando. Correto? Tudo bem. No último vídeo que a gente fez, a gente falou, tá, a respeito do Saturno, né? Certo? Saturno, Satã, Cronos, Javé, Enlil e Aldabaoth. O dia da semana dele é o Shabat, que é o sábado. Tá? Dias Saturni. Tá? O Saturno ele tem uma influência dentro da Matrix, tá? E na mitologia ele é filho de Urano, e ele vai e rouba. No conto se diz que ele cortou os órgãos sexuais de Urano, a pedido de Gaia. No entanto, isso é interpretado como roubar as bainhas plasmáticas de Urano. Urano era também conhecido como Hélio, conhecido como Anu,
ok? E Saturno é conhecido como Enlil. Os antigos viam na astrologia elementos que mostravam o controle que esses chamadas estrelas errantes ou astros, que depois viraram planetas, o controle deles sobre os humanos. Então é evidente que se a Lua é capaz de controlar a maré da Terra, por que a Lua não iria controlar, né? Enrolou o negócio aqui, iria controlar os humanos, que tem quase 80% de água dentro deles. Tá? Os teóricos de Harvard, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram a teoria criptoterrestre. E uma das ideias dele é que esses seres não humanos tenham bases na Lua. Ok? E aí a gente vai entender agora como é que os gnósticos viram os 7 planetas como domínio dos arcontes. Certo? Domínio dos arcontes. E como é que esses planetas influenciam na vida das pessoas. Certo? Como é que essa matrix é funcional? Mas eu quero iniciar mostrando uma coisa aqui para vocês. Ok? Isso aqui. Vamos lá. Eu quero ir aqui em Downloads. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês sobre a Terra. Ok? Beleza? Mostrar aqui alguma coisa sobre a Terra. Tem uma imagem aqui que eu gosto de usar. Não sei se ela está aqui também. Né? Mas assim, ó. Ok? A Terra está aqui. Ok? O firmamento está ao redor. E os astros estão controlando esse firmamento. Tá? Então, os astros não são simplesmente astros. Ok? Então, talvez eu nem tenha transportado a imagem para cá, né? Mas a gente pode ver que essa questão do Saturno é algo muito interessante. Tá? Então vamos pegar aqui, né? Então nós já vimos que quem governa ali, tá? O Saturno é o Demiurgo, é o Yaldabaoth. Depois nós temos um outro arconte chamado Ial, talvez Yahu, de Javé, mas possivelmente também um grito mágico, Ial, nos mistérios. Ele é Júpiter. Tá? Vá observando aí. Sabaote é o título no Antigo Testamento, Deus dos exércitos. Foi mal compreendido dos exércitos. Tá? Então ele é colocado como dos exércitos, ou exércitos. Era considerado nome próprio, portanto, Júpiter Sabas, Javé Sabaote, era Marte. Ok? O Estafaios, tirado de tábuas mágicas, era Vênus. Adonaios, do termo hebraico, o Senhor, usado para Deus, Adonis, dos sírios, representava o Sol.
o inverno na tragédia cósmica de Tammuz. Tá? Portanto, ele era o Sol. Aiolaios, ou às vezes Ailoim, ou Elohim, também é o astro chamado Mercúrio. Horaios, ou Jaroá, ou Luz, é a Lua. Tá? Então, você vê, tá, que na forma helenizada do gnosticismo, todos ou algum desses nomes são substituídos por vícios personificados. Tá? A audácia, tá, é óbvia de Ialdabaoth, o presunçoso demiurgo, que tem cara de leão, como o arconte Altadia, dos arcontes Cáquia, Zelos, Patronos, Irrines, Epitímia, né? O último, obviamente, representa Vênus. O número 7 obtido, colocado em um pró-arconte, ou arconte-chefe na cabeça. Que esses nomes são apenas um disfarce para a Sancta Abdomade, ou claro, pois Sofia, a mãe deles, mantém o nome da Agdoade, ou Octário. Tá? Ocasionalmente encontrasse arconte Exaltaios, que é evidente o El Shaddai da Bíblia. Ele é descrito como o arconte número 4, tá? Arritmo Tartos, e deve representar o Sol. No sistema agnósticos mencionados por Epifânio, encontramos 7 arcontes: Ial, Saclas, Set, Davi, Elohim, Elilaios, Ialdabaoth, tá? O número 6, Ialdabaoth, número 7, Sabaoth. Destes Saclas, é o principal demônio do maniqueísmo. Elilaios provavelmente está conectado a Enlil ou Bel de Nippur, do antigo deus Babilônia. Tá? Preste bem atenção nisso. Isso é importante a gente entender para quem começa a estudar esses aspectos do oculto, do ocultismo. Né? Então, com vários outros sistemas, os traços dos 7 planetários foram obscurecidos. Mas dificilmente em algum eles se tornaram totalmente apagados. O que mais tendeu a obliterar a distinção sétupla foi a identificação do Deus dos judeus, o legislador, como Ialdabaoth, e sua designação como o criador do mundo, enquanto anteriormente os 7 planetas juntos governavam o mundo. Esta confusão, no entanto, foi sugerida pelo próprio fato de que menos 5 dos 7 arcontes tinham nomes do Antigo Testamento para Deus. Tá? El Shaddai, Adonai, Elohim, Jeová e Sabaoth. Tá? Então, você presta atenção, tá, que os astros, tá, estão associados a esse aspecto, tá, diríamos assim, do controle que há sobre a humanidade. Então, as pessoas muitas vezes ficam dizendo assim, oculto, fulano participou de sociedade satânica. Bem, por que a pessoa não diz assim, olha, eu participei de uma sociedade, ela fica bem ali, vocês podem ir lá e ver que realmente existe. Não, eles simplesmente ficam falando, nunca mostram lugar, nunca revelam lugar, nunca mostram ninguém, nunca dão nome de ninguém, e fica por isso mesmo. Então, desculpe eu dizer, mas essa conversa, tá, muitas vezes cabe na cabeça de tolos.
Ah, porque ninguém pode dizer o nome. Oh, coisa terrível dizer o nome dessas figuras. Ora, minha vida está sendo colocada a preço. Ah, eu vou ficar calado? Ora, ele fazia pior. Ele denunciava um monte de coisa na internet. Ele e não tinha coragem de dar nome aos boi? Gente, tem alguma coisa errada. Muito errada. E podem crer, isso virá à tona. E vai ser bem mais rápido do que muitos imaginam. Tá? Porque acabou esse controle matricial desse Deus da mentira. Ok? Então, na cabeça dos 7, né, está o grande arconte, né, chamado Ialdabaoth, que é nada mais do que Saturno, Satã, Crono, Javé, Enlil e Ialdabaoth. Isso aqui. Os gnósticos sabiam precisamente o que era que estava acontecendo. O que era o quê? Esses seres são seres não humanos. Ok? Há uma descrição muito clara, tá? Que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui alguma coisa para me poder mostrar para vocês aqui. Tá? Vocês conhecem o que é um cone, né? O cone, ele começa aqui, certo? Aí ele vai... Eu nem sei se eu estou fazendo certo, tá? Mas ele tem um formato assim, como se fosse uma árvore de Natal, ok? Vocês já perceberam, né? E aqui em cima há um, certo? Então há quem diga que o Saturno ele controla exatamente esse cone dos planetas em torno da Terra, ok? Certo? É como se fosse um cone. Então quem está aqui é o Saturno controlando, ok? Então a Terra ela está presa entre o Saturno, o Sol, certo? E a Lua. Agora, observe bem. Esse culto ao Saturno está presente nas Olimpíadas. A medalha que o pessoal recebe tem um hexágono, pessoal. Né? Tem um hexágono. Então, imagine que nós estamos vivendo um culto prestado a esse ser em plenas Olimpíadas. A medalha olhem para a medalha, é um hexágono. É o culto a Saturno. É o culto ao cubo negro. É o culto a Cronos, a Javé, o Jeová, o Rachem. Tá? Vejam que os gnósticos deram nomes aos arcontes dos nomes do Deus da Bíblia. Não do Deus, mas dos deuses da Bíblia. Porque o El Shaddai é um, o Sabaoth é outro, e etc, etc. Por isso que os Elohim são os mesmos arcontes. Tá? Bem, aí a gente vai dar um pulinho bem aqui. Tem tanta coisa, pessoal. Mas aí a gente tem que escolher como
fazer os vídeos, tá? Para que a gente tenha alguns critérios, ok? Então, o texto eu vou aumentar aqui, rapidinho, para vocês, tá? Certo? Se você tem a ideia pré-concebida de mundo, você edita a informação, tá? Quando isso o leva a um determinado caminho, você não desafia suas próprias crenças. Quem disse isso? O David Icke. Tá? O David Icke disse isso é exatamente isso aqui. Então, por que que as pessoas estão todas vivendo num constante domínio desses seres? Porque você tem uma ideia pré-concebida que colocaram na sua cabeça, então você não se sente desafiado, tá, a questionar suas próprias crenças. As alegações, tá? Olha só aqui, tá? Eu vou grifar aqui tudo. As alegações de Icke sobre a matriz Saturno, Lua, se encaixam precisamente com a minha experiência, tanto pessoalmente quanto como astrólogo, de como o ciclo de 29,5 dias da Lua nos mantém hormonalmente ligados a pequenos ciclos repetidos. E o ciclo de 29,5 anos de Saturno nos prende na sociedade, na estruturas além das quais não podemos ver, até nos sintonizarmos com ordens maiores, começando com os ciclos dos planetas externos, de Urano, Netuno, Plutão e além, mas fazer isso é pular do penhasco da racionalidade, controlada pela mente, para um misterioso universo vivo. Quem disse isso? Han Kreckamp. Então, não se trata de você entrar para uma sociedade secreta, para uma sociedade oculta, porque nem toda sociedade oculta é satânica. Às vezes, uma sociedade oculta é igual à sociedade, por exemplo, que antigamente sociedade anônima, né? A empresa tinha esse SA, Sociedade Anônima. Queria dizer o seguinte, que os sócios não eram conhecidos. Então, o fato de algo ser oculto não significa que seja algo ligado ao ocultismo. A palavra ocultismo tem muita diferença entre a palavra oculto. Ok? Então, é preciso a gente ter a clara noção de que as coisas estão sendo mostradas para a gente, mas muitas vezes as nossas crenças limitantes nos impedem de ver o que realmente de fato é. E aí você vai perceber que algumas pessoas cometem o equívoco de achar que saíram de um tal luciferianismo, de um tal satanismo, para participar de uma religião que presta culto ao mesmo Deus, ao mesmo ser. É igual o cara que disse, nós vamos nos unir, eu e o cara que acabou falecendo, para lutarmos contra Gog e Magog. Quem é Gog e Magog, meu querido? Gog e Magog, para ele, sabe quem é? Para esse pintadão, é o pessoal progressista. Porque pergunta quem foi que ele estava orientando para presidente da República. Ele não diz, né? Ele não diz que o cidadão que ele estava apresentando
ganhou na maçonaria uma ordem, uma condecoração de cavaleiro, não sei o que, cavaleiro da justiça, cavaleiro será o que. Então esse pessoal vem falar um monte de bobagem e aí eles se caracterizam que é para causar mais impressão nas pessoas. Né? E tanto faz você estar lá numa sociedade oculta que diz, mas Robson, você falou que o Satã não existe. Não, como ente, não. Satã, se você quiser identificar o Satã, o Lúcifer, com alguém, identifique com o Javé, o Yaldabaoth. Esses são. Tá? Mas como seres independentes, eles não existem mesmo. E desafio aqui a provar o contrário. Porque essas mentiras foram criadas para ocultar exatamente a imagem do verdadeiro ser, para ocultar quem é o verdadeiro Lúcifer. Ah, Lúcifer foi a serpente. Não, não foi a serpente não, querida. Tá? Tudo bem. Então, voltando aqui, ele diz. As perguntas são: Saturno está transmitindo uma frequência, preste bem atenção, tá? Para a Terra, criando uma matriz de ilusões. Tá? A Lua faz parte disso? Podemos fazer algo a respeito? Quem está realmente controlando as coisas no planeta Terra e além? Tá? E aí ele vem aqui e diz assim: Saturno, o Senhor dos Anéis. Modus operandi da Aliança Reptiliana é o primeiro a desencadear eventos cataclísmicos em um mundo, alvo ou sistema solar. É varrer a sociedade que estava lá antes. Então os reptilianos criam geneticamente uma nova espécie que é projetada para se sintonizar em sua falsa realidade, sua Matrix. Tá? E o planeta é sequestrado junto com a percepção das pessoas. Eles fizeram exatamente isso com a Terra e a humanidade. Os seus meios de fazê-lo são Saturno e a Lua. Saturno, o Senhor dos Anéis, é o centro de controle mestre. Saturno é um sistema de transmissão gigantesco. Eles acabarão descobrindo que os anéis estão cheios de cristais em vez de gelo. Um tipo de cristal com o qual não estamos familiarizados na Terra. Os anéis não são naturais. E, ao mesmo tempo, Saturno era uma anã marrom convencional. Não tinha anéis. Ah? Então, preste atenção nisso. Saturno, pessoal, abriga na sua região chamada por alguns de astral, e eu chamo de no seu campo metafísico, ele abriga os seres chamados do Demiurgo e Yaldabaoth, sob a liderança dele. Lá estão seres que, como eles, são reptilianos. Porque ele tinha cara de leão e corpo de serpente. Prestem atenção que está ligando ele a dois grupos. Tá? Inclusive tem gente por aí mostrando um ser com cara de leão que está mandando mensagem, tá? Não sei da onde, tal, e isso assado cozido,
as pessoas não entenderam que os gnósticos estavam dizendo exatamente que estes dois seres são a fusão de um grupo de seres chamados imagens, o rosto são de um animal felino e o corpo é de um outro animal. Quer dizer, eles são produto de uma imperfeição gerada por Sofia. Tá? Então, coloque na sua mente que arconte é um gênero que tem várias espécies. Aeões é um gênero que tem várias espécies. Ok? Homo é o gênero, mas tem várias espécies. Então as pessoas, elas saem de uma sociedade secreta e vão para uma suposta igreja cristã, aonde elas vão continuar prestando culto ao mesmo ser. Tá? Ao mesmo ser. Continuar prisioneiras do mesmo ser. Ok? Aí a gente vai bem aqui aonde eu quero mostrar mais alguns detalhes sobre Saturno, tá? Certo? O sábado, olha aqui, ó, era chamado de Saturni Dies, dia de Saturno, e passou a ser o sábado, Preparatio Evangelica, né? Quer dizer, o dia da preparação para o domingo. Tá? Cronos, que roubou, tá, de Urano as suas bainhas plasmáticas, certo? Foi deificado na estrela Saturno. Esta afirmação é citada por Eusébio, da redação de Filon, da pretendida história fenícia, né, de Sacuniaton. Alguns escritores clássicos, entre eles Tácito, alegaram que os judeus eram adoradores de Saturno. Eram, não, são adoradores de Saturno. A refutação de Agostinho em contra Fauston, né, é o pai do céu, que não era Saturno, era Urano, tá? E seu filho maior, Haddad, Ninurta, que é o pai da Terra, o Júpiter, são simbolizados ambos pelo touro. Ambos usam chifres de touro em seus tocados. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, época de Hammurabi, Marduk suplantou a si mesmo e a seu pai por Saturno e Júpiter. Tá? Aqui há vários endereços que eu não vou clicar, porque nós vamos ter muita coisa para abordar. Então veja qual é a relação, e eu mostrei no outro vídeo, o que o Saturno fez? Roubou os poderes de Urano, que era o pai, o grande pai. Não é à toa que Jesus vai dizer exatamente que o reino dos céus, tou basileia tou ouranou, quer dizer, o reino dos céus de Saturno, tá? Portanto, Saturno equivale a Hélio, porque era o primeiro sol da Terra. Portanto, a Terra pertencia a Urano e foi empurrada
para fora disso, certo? Ele era chamado de Hélio, que também, tá, pode ser significativo de Elion. Olha aqui, ó. Um deus que aparece também na Bíblia, Ahá-Elion, do qual o anjo, tá, vai dizer que pertence, que Jesus vai ser filho de Ra-Elion. Tá? Urano equivaleria ao El. El, Elion, ok? Urano equivale a Anu. Ok? Então preste atenção nisso. Há uma ligação muito forte entre Saturno e Miguel. Tá? O chamado Arcanjo Miguel. Por que eu estou falando isso? Bem, alguém já deve ter assistido um filme chamado Legião. O Miguel vem para salvar uma criança que vai nascer. Presta atenção aí. E começa a aparecer um bocado de gente possuída por espíritos, etc. Quando o cara pergunta o que é que aquelas pessoas tinham, aí eles dizem, são demônios? Não. Ele diz, quem diz? Miguel. Diz, não, são anjos. Os anjos possuíam pessoas para matar uma criança, sacrificar uma criança. Filme Legião. Depois tem uma briga entre o Miguel e o Gabriel. Ok? Preste atenção que eles estão esfregando na nossa cara. Tem um outro filme, que agora eu não me lembro o nome, em que uma moça tem uma irmã gêmea e a irmã gêmea dela tira a própria vida. Tá? Pula de cima de um prédio. Ok? Tio Robson, o senhor está falando isso? Preste atenção na história. Tá? Um cara, lá pelas regiões do Oriente, desenterra um artefato chamado a espada, a lança do destino. O que é a lança do destino? A lança que furou o lado de Jesus, o lado esquerdo. Muito bem. Lado esquerdo. Esse cara é possuído por um poder, leva esse negócio até a cidade grande, tá? E aí, a moça, irmã gêmea, descobre também que ela... E lá, quem trabalhava nesse filme era o mesmo cara do Matrix. Parece que o nome do filme é Constantine. Parece. Mas o nome dele era Constantine. Resumindo, quem estava provocando toda essa balbúrdia era o Gabriel, tentando fazer com que essa menina fosse um portal de passagem para o Mamon. Quem é o Mamon? O filho de Lúcifer, que aparece no filme, todo vestido de branco, ao contrário do que muita gente imagina, todo vestido de branco, desce, vem pingando do pé dele, parece piche, né? E ele vai lá e o Gabriel está por trás de tudo isso.
O Gabriel quer trazer o Apocalipse para a Terra, porque, né, ele quer fazer as pessoas merecerem o dito amor de Deus. Vocês lembram que eu vou mostrar aqui, não sei se vai aparecer, mas tomara que apareça. Tá? Tomara que apareça. Oh, meu Deus. Não tem nada a mostrar aqui. É lamentável. É porque some, gente. Sem querer, some. Mas é muito comum a gente ver o seguinte. Mesmo assim, eu vou procurar aqui. Tá? Vou procurar aqui. Bem aqui, eu creio que existe uma figura que eu salvei. Ok? Bem aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, os ofitas da escola ófica, vejam que eles diziam, ok? Que a atmosfera terrestre era dominada por esses seres aqui, ó. Suriel, Gabriel, Aratote, Micael, Rafael, Taubaote e Andel. Tá? Então tá aqui, olha, os 3 anjos. Gabriel, Micael e Rafael. Eles não são nada de anjos ou arcanjos protetores de nada. O Miguel é chamado protetor de Israel. E ao contrário do que muita gente pensa, o Miguel ele tem uma relação muito próxima com o Demiurgo e Aldabaote. O Miguel, na verdade, é o Javé, chamado Javé Sabaote. Quer dizer, Javé dos exércitos. Porque o Miguel, o que é que ele é? Dito na igreja como comandante dos exércitos de Deus. Colocaram a figura do Miguel pisando na cabeça do demônio. Para fingir um acontecimento que não é verdadeiro. Então, na antiga religião romana dos sacerdotes salianos, Saturno era adorado, olha aqui, ó. E seu templo foi o mais antigo registrado pelos pontífices, tá? Que é o sumo sacerdote do rei sagrado. Por isso que o Papa é chamado de sumo pontífice. Saturno foi equiparado a Cronos, tá? Ok? A Cronos. E Cronos foi equiparado ao deus cataginês com chifre de carneiro, chamado de Baal-Ramon. Prestem atenção nisso. Ou Amon, ou Amun, que é Marduk, Bel, filho de Enki. A deusa Tanit governou com Baal-Ramon, tá? Com Baal-Amon, e também era a origem babilônica e pode ter influenciado o cananeu El, também conhecido como Ian, o deus do mar ou do rio. Então você vê que o Saturno, ele foi comparado exatamente a Baal-Amon. Por quê? Porque ele tinha chifres. Lembrem-se que chifre era sinal de poder, não era sinal de ser corno, não. Era sinal de poder. Ter chifre era sinal de poder. Por isso que o capeta é sempre perfigurado com chifre, porque o chifre é sinônimo de
poder. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tá? Ele tinha, o rosto dele brilhava e ele tinha como que chifres saindo da cabeça dele, né? Fachos de luz luminosa, o que foi colocado um manto sobre a cabeça dele para cobrir ele. Quando ele chegou lá, todo mundo estava adorando um bezerro de ouro. Estavam adorando ao deus El, que eles conheciam. Que Javé vai roubar exatamente o poder de El. Javé é um Elohim, portanto, filho de El. Porque os Elohim são filhos de El. Tá? E Elohim equivale a Arconte. Então preste atenção que o que é que o Moisés faz? Quebra as tábuas da lei, queima o bezerro de ouro no fogo, derrete o ouro, põe na água e manda o povo beber. E depois mata um bocado de gente à espada. Ora, vejam, pessoal, o que era que estava acontecendo ali? Um culto a Urano. Eles voltaram a adorar Urano, que equivale a El, que equivale... Né? Eu já mostrei isso aqui, mas a gente mostra de novo, porque é para as pessoas gravarem isso, tá? Porque assim, ó, para não ficar parecendo que a gente está aqui, ó, Anu equivale a El, equivale a Urano. Tá? Enlil equivale a Javé e ao Dabaote, que equivale a Cronos e Saturno. Então, o que é que faz o Javé? Rouba o poder de El, porque ele é um Elohim. Ele rouba o poder de El, assim como Cronos, Saturno, vai roubar o poder de Urano. E vai assumir o controle. Enlil vai assumir o controle no lugar de Anu, sobre a Terra. E o que é que ele domina? O ar, o plasma, relâmpago, a tempestade, o vento. Então a sede do Enlil é no espaço, enquanto o Enki, a sede dele é na Terra. Ele é o Adon Hatzaré, quer dizer, o Senhor da Terra. Então as pessoas dizem assim, ah, não, eu estou, o culto, eu sou satanista, sou luciferiano. Meu querido, você é nada mais, nada menos do que um adorador de Saturno, de Satã, de Cronos, de Javé, de Enlil, de Aldabaote, a mesma coisa. O pior de tudo é que eles estão esfregando isso na nossa cara constantemente. Tá? Nas Olimpíadas eles fizeram isso de novo. As medalhas todas são exatamente isso. Tá? É. Um ramo cita os saxões, Saxum, Sakai Suna ou Sakai adoravam Saturno. Tá? E quem são esses Sakai? Pergunte. Eram os remanescentes das 12 tribos
perdidas, supostas 12 tribos perdidas. É por isso que você sabe que num vídeo os anglo-saxões vão pregar a pureza, tá, deles, étnica, como descendentes das 12 tribos. Sendo eles todos brancos, loiros, portanto era para eles motivo de satisfação perseguir negro, índio, porque eles consideravam que esses grupos não pertenciam às 12 tribos. Mas as 12 tribos são quem? São adoradores de Saturno. Tá? Por isso o Shabat, né? O sábado, pessoal, é um dia de magia. Aí quando a igreja nasceu, o ortodoxismo pegou e, veja, o primeiro dia da semana se chama o quê? Domingo. Dies Domini. Dia do Sol. Dia de Hélio. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ora, o domingo era para ser, na verdade, o 8º dia. Passou a ser o primeiro dia. Como é que eles criaram esses dias da semana, 7 dias, baseado aonde? No Deus da Bíblia. Qual é o dia que ele resolve descansar? No Shabat. Qual é o dia que Jesus é sacrificado? Portanto, ele tinha que ser sacrificado antes do Shabat, antes do sábado. A Páscoa era um rito em que eles pegavam 2 ovelhas que tinham que ser perfeitas. Uma, o sacerdote colocava a mão e soltava para um demônio que vivia no deserto, e o outro ele matava, aspergia o sangue sobre o povo, uma vez por ano, para o perdão dos pecados. E para aplacar a ira do Ialdabaote, do Javé Enlil, eles sacrificavam aquele animal. Ok? Pense bem nisso. Analise. Isso aqui. Todo o enredo disso aqui. Tá? Muito bem. Voltemos aqui. Zoroastro ou Zaratustra, né, era adorador de Ahura Mazda. Mani, que criou o maniqueísmo, era um seguidor gnóstico de Zoroastro, da Babilônia, que foi para o Egito em 400 depois de Cristo. Veja a Gênesis dos Reis do Graal, de Lawrence Gardner. Esse cara aqui entende de muita coisa. Então, aqui nós vamos ver aqui, tá? Diz o seguinte: a história do planeta Saturno e a ascensão da indústria deuses
é ligado à ligação oculta ao longo dos tempos entre cataclismos globais, rituais de sangue, magia sexual e armas, petróleo, drogas e escravidão. Tá? Tudo isso está associado à figura do Saturno, do Javé, do Jeová, Enlil, Yaldabaoth, Brahma. Você está entendendo? Tudo está sendo direcionado para Saturno. Esfregaram na nossa cara, tá, as medalhas dadas aos ganhadores das Olimpíadas. O que é que tem lá? Eu já mostrei isso aqui para você, né? E essa mesma figura aqui, quer ver? Ó, mostrar aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. O hexágono. Tá lá na medalha. Ok? Estão prestando atenção nisso? Então eles esfregaram na nossa cara o hexágono equivale à estrela de 5. A estrela de Davi não é de 6 pontas, é de 5. A estrela de Salomão é de 6. Qual é a estrela que Israel usa? A de 6, o hexágono. Por que a estrela Salomão? Né? Por que o símbolo salomônico? Porque Salomão foi aquele que usou o seu poder para controlar os seres não humanos para ajudar na construção do templo. Os mesmos seres que o Grimório, tá, Goethe chamam de daimons. Então imagine que alguém foi participar de um culto satanista sem saber quem é Satã. Porque na cabeça desse pessoal crente, Satã é a serpente lá do deserto, o mesmo Lúcifer, um anjo caído. Mas se alguém aqui é um anjo caído, esse alguém é o Yaldabaoth. Por quê? Porque, como eu disse no outro vídeo, ele é um aeon inferior. Então nós podemos dizer, existe aeons superiores e aeons inferiores. Existem anjos superiores e anjos inferiores. Quer dizer, existem seres não humanos que emitem uma frequência e uma vibração extremamente generosa e boa, e existem seres que emanam uma vibração e uma frequência extremamente negativa. E claro, você vai perceber que as igrejas, as nações do mundo estão divididas entre as nações da Lua, as nações das estrelas e as nações, tá, do Saturno, nações do Sol. Vocês olhem nas bandeiras, a simbologia dos emblemas. Tá? Então, o que nós precisamos entender é que existe uma mentira sendo contada
para exatamente ocultar a verdade. Eles criam o ocultismo para ocultar exatamente a verdade. Fazem você achar que o Deus, né, o Deus bíblico é um ser bom, quando na verdade ele nada mais é do que o mesmo ser que você estava lá cultuando, né? Saturno, Satã, Satanás, né? Cronos, ok? Javé, Enlil, Yaldabaoth, Brahma, Alá, todas essas figuras, elas estão associadas ao mesmo ser. E quando as pessoas não têm essa percepção, ficam caindo nessas mentiras. E o que é o que acontece que eu quero dizer para vocês? É lamentável o que aconteceu. A gente se solidariza com a família, mas é preciso dizer que um lar onde reina princípios de crenças, aonde só se fala de capiroto, do não sei do que tal, satanismo, etc e tal, ok? De que esses seres, aí depois você se converte a uma igreja cristã e pensa que você saiu de uma coisa e foi para outra. O problema é que lá eles adoram o mesmo ser que você supostamente achou que tinha abandonado. O que ocorre é que esses seres não protegem ninguém de nada. Está entendendo? Então é isso que nós precisamos ter clareza. A influência dos astros sobre a Terra cria os aspectos magísticos. Dentre elas, a astrologia, ela é o meio de mostrar na nossa cara a influência que esses astros têm sobre a vida das pessoas. Quer dizer, você nasce sob o domínio e sobre o controle de um astro. E um astro representa um arconte, representa uma divindade que depois foi recebendo nomes de divindades gregas ou grego-romanas ou sumério-acadianas ou assírias, etc. É isso que nós precisamos nos manter atentos para que não nos enganem mais com essas coisas. Tá certo? Eu lhe espero no próximo vídeo. Forte abraço.